Eu estou aqui, né? Colega, simpático e muito inteligente, Nilson Vieira. Quem é o Nilson Vieira? Rapaz, eu sou uma pessoa simples. Eu sou um pai de 3 filhas. Eu sou esposo de Valquíria. Eu sou um servo do Senhor. Nilson, você tem uma passagem de vida, né? Que faz inveja a qualquer pessoa. Eu sou testemunha disso, né? Além da parte que eu posso ser testemunho, eu posso fazer a comprovação, porque já fiz algumas reportagens sobre você, mas você também, eu tenho certeza que tem mais coisas a me contar. Eu queria que você me contasse, né, antes dos 2 acidentes que eu cobri sobre a sua vida. Além daqueles 2 acidentes, você tem algumas outras passagens que lhe provocou quase a morte? Gerson, eu sou um camarada feliz e cabe-me dizer que hoje eu estou vivendo o lucro da vida. Eu tenho como base para minha regra de vida uma leitura muito peculiar, escrita no livro de Lamentações, capítulo 3, quando diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, pois renova-se a cada manhã, e grande é a fidelidade de Deus. Eu até usei a forma de colocar no singular, na primeira pessoa, quando digo as misericórdias do Senhor são as causas de eu não ser consumido, pois renova-se a cada manhã e grande é a fidelidade de Deus na minha vida. Eu queria falar um pouco com o Nilson, antes do Nilson religioso. Você me conta um pouco como era a sua vida antes de você conhecer Cristo? Cara, a minha vida foi uma vida sempre pautada nas coisas do Senhor. Logo quando, após o nascimento, meus pais chegou a me dedicar ao Evangelho, mas perdemos um pouco a identidade. Justamente os meus pais deixaram de frequentar a igreja e eu comecei a viver uma vida difícil. Logo lá na minha infância, 6 meses, por ingerir uma comida não tão bem cozida, eu tive infecção intestinal, que eu trouxe uma sequela por 7 anos. Tomei muitos antibióticos. 7 anos de sequelas. Sequelas. Exatamente. Nossa. Fiquei obeso, não conseguia andar, era levado num carrinho de mão pelo meu tio, que eu sou muito grato até hoje ao meu tio que me conduzia. E de lá para cá vem tido algumas coisas que eu não consigo atribuir nenhuma vitória ao próprio Nilson, e sim a Deus. Logo após esse ensejo, quando eu comecei a me desenvolver, aí tivemos um outro acidente. Eu caí com a testa em um tijolo e foi complicado. Eu tenho uma cicatriz ainda, mas uma misericórdia do Senhor na minha vida. E aí, ao ficar rapazinho, tal, festa pra lá, festa pra cá, aí alguém me mostrou Cristo. Eu vou contar para você uma experiência que poucas pessoas sabem, e quando eu comecei me interessar pela minha esposa hoje, ela disse para mim que as trevas não combinavam com a luz. Ela chegou a falar isso com você? No duro assim, pô. As trevas não combinam com a luz. Ela era cristã e eu não, né, cara? Ah, entendi. E aí, ela já era cristã. Ela já era cristã. E você não era. E eu não agora era. Eu comecei a entender. Você interpretou agora. Deixa eu apresentar melhor o Nilson, né? Que eu comecei a fazer a entrevista. Não apresentei o Nilson. Gente, o Nilson é meu ex-colega de trabalho, a qual eu considero até hoje, né? Que o Nilson faz parte da maior empresa de Itabuna. Você é eletricista, não é isso, Nilson? Sim, sim. Nilson é eletricista da Imasa, uma empresa a qual, né, eu prestei assessoria de comunicação e que até hoje, né, debilitado, encostado, estou recebendo pela própria empresa. Portanto, eu considero o Nilson ainda como meu colega de trabalho. Conheço esse rapaz, conta a passagem com a sua esposa e depois eu vou começar a falar, né,
o que eu presenciei na vida do Nilson. Vocês vão ficar de boca aberta, viu? Calma. Aí quando ela disse assim, ó, as trevas não combinam com a luz, eu falei, peraí, vamos dar uma vira-volta no jogo aí, né? Eu falei, a luz, mas você chegou a falar assim, o que é isso, minha velha? Se liga aí, não, não falei assim não. Eu só cheguei para ela assim, educadamente, falei, mas a luz clareia as trevas. E aí, camarada, hoje nós somos pai de 3 filhas e somos avós de 2 netas, lindas também. Minhas filhas, uma continua comigo também no Evangelho, é uma levita. As outras 2 a gente tem trabalhado para retornar à casa do Pai e pedindo oração e educando para que as coisas aconteçam bem. E no inteiro dessas histórias todas, aí vem aquela parte que você conhece e eu creio que você deseja contar. Porém, que antes dessa, rapaz, tem outra história engraçada. Então conta, eu estou aqui para te ouvir. Eu fui passear em Salvador, cara. Não. Fui passear em Salvador e lá na ladeira da montanha o cara me anunciou um assalto e eu reagi a esse assalto. Esta eu não sabia, é novidade. Conta que agora eu estou curioso. Eu reagi ao assalto em Salvador, na ladeira da montanha, e o camarada que me deu socorro falou assim, você é um suicida. Rapaz, Deus tem operado na minha vida de tanta maneira que eu não sei como é que ele me vê e como é que eu vou ter que justificar tantas coisinhas que eu tenho passado. E vendo assim o anjo do Senhor na minha vida, e me pegando pela mão, e me tomando novamente, levanta, e eu caio de joelho, levanto de novo, e vamos que vamos, vou com Cristo, eu vou até o fim. Mas pode perguntar, que talvez eu esteja me enrolando nas palavras, mas vê o texto. Você está indo bem. A minha entrevista aqui justamente, né, é que eu estou aqui na minha frente com um sobrevivente. Inclusive, Nilson, você tem um fato, né, que aconteceu. Eu sendo imprensa de assessor da Imasa e não sabia. Você se livrou da morte que uma árvore caiu em cima de você. Conta esse caso pra gente. Cara, depois que eu entro na Imasa, foi uma série de acontecimentos. Em 2009 tem um acontecimento muito assim contundente e bem visível que a morte tentou me entregar. Foi aquele acidente que aconteceu ali na Avenida Manuel Chaves. Não, calma, que isso aí vai contar depois. Não, eu quero aquele do acidente que caiu uma árvore em cima do carro na pista com você, um colega da Imasa. É isso que eu quero saber. Então vamos guardar calma, isso aí, por né? parte. Calma, que esse ali do fundo aqui, na Manuel Chaves, eu quero guardar para o final, que as pessoas vão ver quem é a pessoa que eu estou na minha frente. É porque assim, ó, dentro de uma sequência de acontecimentos, já houve quedas que me deixou sequelas e marcas que só Deus para poder ter livrado um homem de uma queda daquela, onde houve uma cisura na veia órtea, né? Que não se aprofundou, mas ficou assim marcado, olha, eu tive contigo nessa queda. Houve uma contatora 380 volts que estourou na minha cara. O pessoal da Imasa sabe, eu tenho mais de 7 CAT, que é o documento de acidente de trabalho. E teve também o carro, né? A gente estava lá na BR-101. Quando a gente fala desse acidente da árvore, leva as pessoas a entenderem que o carro estava parado embaixo da árvore e a árvore caiu em cima do carro. Não foi bem assim. Nós estávamos em alta velocidade na BR-101. Havíamos ultrapassado o caminhão com as bobinas de ferro e ao colar a ultrapassagem eu olhei para trás para ver onde o caminhão vinha, quando eu só ouvi o colega dizer, meu Deus, quem estava dirigindo era ele e eu estava de carona e a árvore caiu sobre o carro e foi perda total. E então assim, quando chegamos a olhar para nós mesmos, nenhum dos dois teve nenhuma sequela em relação a esse acidente, não houve nenhuma fratura, nenhum arranhão sequer. Nós saímos de dentro do carro e ajoelhamos na própria pista e agradecemos a Deus. E logo em seguida, 2 dias depois, nós dedicamos um culto em agradecimento a Deus pela vida.
o carro não valeu quase nada para nós, porque a nossa vida é mais importante, tanto para a nossa família quanto para Deus. Glória a Deus, amém. Inclusive, né, este caso eu não sabia. Eu descobri pesquisando a sua vida para fazer essa entrevista. Agora, gente, eu vou entrar nos casos, né, que eu presenciei. Você, uma certa época, né, fazendo o serviço da Imasa no bairro Maria Pinheiro. Foi Maria Pinheiro? Teve essa também. E o cano estourou, né, que jogou você a metros de distância. Esse eu posso comprovar, porque naquela época, né, foi eu que cobri o caso, já que eu era repórter policial, né, para o rádio, para o jornal e para os sites. E esse rapaz, né, eu vi ele ir e não voltar. Como foi aquele acidente que aconteceu com você no Maria Pinheiro, quando você estava fazendo o serviço da Imasa? O relato é muito preciso, porque eu ainda estava nas sequelas do acidente da Manuel Chaves, que vamos entrar nesse caso aí. Depois, calma, que da Manuel Chaves, eu estou guardando assim como um trufo na manga. Sim, mas é que assim, como foi sequência do outro, eu ainda estava de atestado ainda tal, só que eu comecei, eu tinha acabado de sair do atestado, aí comecei a trabalhar tal, e aí fomos dar uma manutenção, socorro, fomos chamados para uma situação que o cano tinha pocado, e aí nós fomos para lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Quando chegou lá, estava descendo barraco, lama, barranco e escambau. E eu fiquei assim, alguns metros do acontecido, quando de repente o colega falou, pula nisso, que eu pulei de lado, barraco, o cano estourou, o barraco foi descendo. As pessoas pensaram de fato que eu havia descido junto com o cano, só que eu havia negado o corpo, né, que eu havia pulado para trás. E tudo desceu e eu fiquei, mais uma vez, misericórdia de Deus, mão do Senhor, me livrando da morte. Graças a Deus. Mas tem mais um caso que eu quero te perguntar. Você se livrou da morte também no acidente, me parece que na estrada do Cerrado? Sim, esse foi a anterior. A gente tinha ido até pregar para isso. Eu fui levar mensagem lá no Cerrado, e aí tomamos... Fui levar a palavra de Deus. Lá naquela mesma igreja que nós congregamos juntos naquele dia que eu fui lá cobrir a participação da Sandra Moreira. Só que aí quando a gente... Bom você me lembrar o nome daquela cantora, Sandra Moreira, que eu não tinha mais na mente. Eu fui lá para gravar um DVD para aquela cantora. Exatamente. Aí quando nós estávamos voltando, nós pegamos aquele ônibus da antiga São Caetano, cara, muito tempo. E aí, quando a gente vinha descendo, o carro quebrou a barra de direção e desceu desgovernado, e o motorista estava freado e não conseguia. Quando de repente a gente falou, pronto, só resta agora a lagoa, e a gente vai cair na lagoa, e Deus colocou uma árvore na frente, o ônibus chocou na árvore, segurou o ônibus, e a única coisa que eu tive foi um corte no cílio. Isso aí eu levei 2 pontos, mas sarou logo e tal. Na segunda-feira eu já estava trabalhando. Deus é bom a todo tempo. Deus é bom. Mais uma vez, a mão de Deus lhe protegeu. Rapaz, eu tinha uma brincadeira com o Jader, um dos presidentes da Imasa, você conhece muito bem o Jader. E o Jader, ele falava para mim assim, você é um cara que tem 7 vidas. Ele falou, não, Jader, eu não tenho nenhuma vida, minha vida está na mão do Senhor. Graças a Deus. Sempre ele é testigo dessas palavras, assim, inclusive, e quando eu conheci o Jader, ele não era cristão, e aí nós começamos a falar de Deus para o Jader, eu como a secretária dele, a pastora ali, e hoje... Dona Elis Silva. Exatamente. Minha grande amiga, a qual quero que você leve um beijo e um abraço para ela. Hoje nós temos o privilégio, o prazer, a felicidade de dizer que Jader é cristão, aceitou Cristo Jesus no coração dele e continua. E agora eu fiquei na dúvida, não sei se não é Eli Silva, não, é Eli Maia, né? Cara, de nome assim, sobrenome. É Dona Eli, eu acho que é Eli Maia. Ela foi secretária de Jader, ela foi secretária de Ricardo Campos também. E logo após Ricardo Campos do Jader, porque ela foi encontrada competente para desenvolver a função a qual lhe atribuía. Mas seja qual foi ali,
chega lá e dá um beijo nela e um abraço que o Gerson Teixeira mandou. Agora, eu vou entrar agora no caso, né, que todos lembram, né, aqui em Itabuna, em toda a região e parte do Brasil, né, que foi notícia para o mundo inteiro. Este rapaz foi soterrado junto com um colega dele, a qual, né, é um caso que eu nem gosto de contar tanto, porque esse rapaz que foi soterrado com ele era uma espécie de filho para mim, e eu vi, né, praticamente um filho morrer na minha frente, soterrado dentro de um buraco. Portanto, você é sobrevivente do acidente ali bem em frente, né, a Kilder, é isso? Verdade, verdade. Rapaz, eu lembro até... Como foi que aconteceu? Exatamente, eu quero que você me conte com detalhes como foi que aconteceu aquele acidente. Eu lembro até os detalhes. Foi no dia 23 de abril de 2009, às 16 horas e 30 minutos. Um dia de muitas surpresas para a gente. Um dia onde que brincamos muito e falamos de futuro e falamos do presente. O futuro a Deus pertence. E assim, cara, a gente estava preparando uma rede para que no outro dia a gente executasse o serviço. Algo que a gente também não entende. Nós estávamos com a equipe de umas 5 pessoas. Estava eu, o Rosivaldo, o Emerson, o André e o Jackson. E Moisés estava por perto com outro carro. Cara, de repente houve uma segunda chamada por necessidade da empresa e perguntaram: quem quer ficar? Eu me joguei dentro do buraco. Não, estou perto de casa, vou ficar aqui. Então, eles saíram e nós ficamos, eu e o Rosivaldo, que nós o apelidávamos carinhosamente de Gordurinha. Ele se sentia bem de ser chamado assim. E eu chamava ele de Vavá. Vavá, eu também conheci como Vavá. Foi meu colega de infância, cara. A minha passagem com o Rosivaldo, ela foi uma passagem diferenciada, foi uma perda muito grande. Eu apenas não perdi um colega de trabalho, eu perdi um colega de infância, um irmão, certo? Porque convivemos juntos em família, eu junto na casa dele lá com o seu Francisco, com a Regina, com o Reginaldo, com esqueci o nome do outro irmão dele, cara, que congrega aqui nessa igreja aqui. Então assim, é uma coisa de família, certo? E lá nós nos encontramos no trabalho, fizemos a prova junto para poder entrar na empresa. E naquele dia era um dia diferente. Naquele dia ele se preparava porque ele trabalharia só até 5 horas da tarde. Depois dos trabalhos, da atividade do dia, ele assistia a Era do Gelo 2 com o filho dele de 6 anos, que hoje já está de maior, claro, né? Mas era um menino que tal. E assim, ele dizia que aquele era o último dia, a última tarde de trabalho dele, porque na manhã seguinte ele trabalharia e sairia para um treinamento da igreja da qual nós fazíamos parte. E depois, quando ele voltasse na segunda-feira, ele já voltava de férias. Esses eram os planos dele. E depois que vencesse as férias, ele ia entrar com licença médica e até ele se aposentar. Só que Deus pegou todos os projetos dele. E os seus também, de surpresa. Não, mas peraí. Mas eu quero contar aqui os dele, porque os meus eu não cheguei a recitar, né? E ele recitou o projeto dele para os próximos dias. Ele só não sabia que Deus ia buscá-lo, ia dar um descanso até a manhã da ressurreição. Os planos de Deus a gente não entende, porque ali dentro daquele mesmo ambiente estavam 2 anciãos ou líderes da igreja adventista do 7º dia, 2 amigos, 2 colegas de trabalho. E de repente acontece uma catástrofe, porque para todos os efeitos foi uma catástrofe, e Deus mostrou que Ele pode buscar o homem aonde Ele quiser, e Ele pode levar para onde Ele quiser, certo? Nilson, você tem ideia quantos metros de fundura estava o buraco no momento desse desabou? Com precisão, 2,50 metros. Era 2,5 metros a profundidade. É claro que
quando a terra, ele não chegou a encher os 2,5 metros, mas foi o suficiente para me cobrir, digamos que 100%. Você ficou coberto 100%? 100%. E o Rosivaldo, digamos que 80% ou 70%. Porque quando o resgate chegou, a ajuda chegou, ninguém via a mim, mas viam a ele. E quando chegaram para resgatar primeiro ele, socorrer primeiro ele chegou a pronunciar as seguintes palavras: socorra primeiro Nilson, que ele está pior, ele está embaixo, não pise aí, ele está embaixo. Ele chegou a falar isso? Falou, Você acredita que as pessoas me falaram isso no local, quando eu estava fazendo reportagem, mas eu não acreditava? Cara, não tem como duvidar dessas palavras, porque se eu não estava visível, automaticamente com a vontade de socorrer-nos, o pessoal usaria ferramentas e poderia me ferir, certo? E após a pronúncia dele, o esclarecimento dele, as pessoas começaram a socorrer, a cavar de mão para que não ferisse. E segundo o relato de pessoas que estavam no local, disse que ao ele ver a minha face toda ensanguentada, porém ainda respirando e desmaiado, eu não sei se quem está desmaiado respira, não tenho certeza desses fatos aí, porque pela misericórdia de Deus eu desmaiei. E eu vim voltar a si depois do primeiro atendimento pelo corpo de bombeiro, até a chegada do SAMU, a qual me levaram para a viatura, me puseram lá e aí começaram a me fazer algumas perguntas. Voltando ao relato, segundo as pessoas disseram que ao ele ouvir, a me ver, ele deu o último suspiro e faleceu ainda no colo de um dos nossos colegas de trabalho. Pelo que consta, esse colega ficou tão deprimido que teve que fazer tratamento psicológico. Mas me diz uma coisa, eu já tenho certeza da sua resposta. Você debaixo daquela terra, dentro daquele buraco, você não estava vendo nada, não estava ouvindo nada que estava se passando fora daquele buraco? Nada. Olha, eu me lembro de fatos que aconteceu minutos anteriores, ou segundos anteriores, quando eu a convidei para que tivéssemos cuidado, porque parecia que caía alguma terra nas nossas costas, mas quando eu fui pego de surpresa com a terra que caiu de frente, deu uma pancada no meu rosto na época ficou todo inchado, você é testemunha disso. Eu tenho um prazer e até uma incógnita, uma pergunta assim, porque eu não quebrei nenhum osso, cara. A mão de Deus. A mão de Deus. A única explicação. Eu não precisei levar nenhuma estrutura. Então, envolve nisso os lábios, o olho, o Dr. Gerson Teixeira. É Gerson Teixeira também? É Gerson Teixeira. Você é Gerson Teixeira. Isso. E o oftalmologista, Gerson Teixeira? Não, o oftalmologista é Dr. Gerson Nascimento. Pronto, aquele Gerson lá, o camarada lá, ele chegou a tirar... Deixa eu te contar um caso, né? Você sabia que várias vezes foi escrito meu nome no jornal com o nome de Gerson Nascimento? Você é o cara. Eu fazia as matérias e as meninas na hora de assinar, né? Matéria de Gerson, colocava Nascimento, que eu sou Gerson Teixeira. O oftalmologista, né? Que é Gerson Nascimento. Então, do Gerson Nascimento, ele tirou a terra dos meus olhos em 3 sessões. A primeira sessão foi no hospital Calixto Mendes. Ele tirou com o dedo. Minha esposa chegou a ficar atônita quando ele levantou assim a pálpebra dos meus olhos e arrancou com o dedo assim, ó, cheio de terra. Não sei se ele se lembra desse fato, mas como é um fato único, ele pode lembrar. A segunda sessão, ele tirou de cotonete, dentro da clínica dele. E a terceira sessão, ele lavou com um líquido diferente lá, que era tipo um lubrificante, e ele disse que ia ficar bom. Só que eu vou te dizer uma coisa, né? Hoje eu não enxergo mais de uma vista. Você está igual ao Gerson Teixeira? Eu só enxergo de um olho só, eu sou o motorista de um olho só. Ô, Nilson, eu passaria aqui a noite inteira, até o dia, se fosse possível, batendo papo com você. Foi bom demais. Mas eu quero te dizer, o canal GT Itabuna abre espaço para você. Algo mais a acrescentar? Fique à vontade.
Cara, eu tenho algo a acrescentar sempre, e jamais eu encerraria uma entrevista como essa sem louvar, meu Deus, com todo o prazer. Existe um que fala: o céu revelará todos os porquês, todas as perguntas que não calam no coração. É um hino de Inácio Portugal. Eu não sei cantar esse hino, apenas recitar esse trecho da música, porque ela me fez chorar muito, emocionado logo após o acidente, quando eu passei a dar meu testemunho por algumas igrejas onde eu passei. E assim, meu camarada, é o seguinte: eu só tenho que dizer assim: ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, porque tem coisas que não tem explicação. E hoje eu não pergunto mais a Deus por quê, eu pergunto a Deus para quê. Olhando o homem que sou, cheio de defeitos, cheio de limitações, cheio de vontades, cheio de projetos, mas que esteja tudo nas mãos de Deus, para que seja realizado segundo a vontade de Deus, para que eu não seja apenas um sonhador, mas sim um realizador das coisas que Deus tem para mim. Nilson, é um prazer. Gerson Teixeira, né? Entrevistar o pai de família, o amigo, o irmão, um homem de fé e, além de tudo, né? Um sobrevivente. Obrigado. Glória a Deus.